Bom, então eu gostaria de agradecer o professor Nazareno Fonteles, né, por participar aqui da nossa conversa. O professor José Nazareno Cardial Fonteles nasceu em Aracaju, no dia 4 de maio de 1954. Me corrija se eu estiver errado aí, professor. É É filho... Acaraú, Ceará. Acara... Acaraú? Acaraú. Ah, tá. Ah, tá. Onde eu vi estava Aracaju. Desculpe. É filho de José Arimateia Fontinelles e Maria Margarida da Silva Fontinelles. Né? Formou-se em medicina pela Universidade Federal do Piauí, especialização em bioengenharia na USP, é mestre em matemática pela UFC. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi vereador de Teresina no final da década de 80 e o primeiro deputado estadual eleito pelo PT no Piauí, em 1990. Foi secretário de Saúde do Estado do Piauí em 93 e deputado federal em 3 mandatos, de 2003 a 2015. Foi professor da Universidade Federal do Piauí, do Departamento de Matemática, e foi ainda diretor da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Piauí. É casado com a Nereide Maria Tágira Fonteles, com quem teve 3 filhos. Já deve ter aí alguns netos, né, professor? 7. Atualmente atua na educação básica no Colégio SEV. Professor, muito obrigado por participar aqui dessa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, Sr. João. Acho que, primeiro, te parabenizar por essa iniciativa. Você que tem sido muito atuante nisso. E nesse momento de isolamento social, mais do que nunca é importante aproveitar para as reflexões, diálogos, né? Tudo que muita gente está aí elaborando e produzindo na internet, vamos dizer assim, tem sido o meio principal realmente de comunicação no mundo e todas as áreas, evidentemente, estão sendo afetadas. É um momento de muito impacto, que requer realmente muita reflexão coletiva, junto, né? Não tem ninguém para dominar uma área tão complexa, com os impactos tão diversos que isso acontece na vida. De modo que a gente tenha a satisfação, né, de poder, modestamente, dizer alguma coisa sobre temática tão relevante como a educação. Então, para iniciar, professor, de uma forma assim bem geral, obviamente a pandemia trouxe muitos impactos à educação, mas acho que a mais visível, a mais óbvia, é que nesse momento não é possível a gente ter aula presencial, né? De uma forma assim mais além, como é que a pandemia, na sua opinião, deve afetar a educação? Assim, você acha que a escola, o professor e o ensino, de uma forma geral, vai mudar após a pandemia? Bom, essa sua pergunta é uma pergunta muito ampla. Primeiro, eu gostaria de focar, no final da sua pergunta, a questão da mudança. Na experiência mesmo que eu tive ao longo da vida, tanto na dimensão política, como médico, como professor, tanto de nível básico como na universidade, a gente percebe uma grande resistência cultural à mudança. Tanto por parte de nós mesmos, professores, como pelos pais, pelos responsáveis, e às vezes até por jovens que estão já com aquele mantra cultural herdado de familiar e do meio, que dificulta. E recentemente, nesses últimos anos, depois que me aposentei da universidade e saí dos mandatos políticos, ao me dedicar mais à escola e tentar produzir uma mudança coletivamente, nessa experiência do cérebro, eu vi essas dificuldades. Tive que estudar, me debruçar muito, ver quais as melhores técnicas, né? E é porque o STEM já tinha, assim, uma imagem de escola inovadora. E isso nos ajudou muito, eu até dizia isso nas reuniões do logo em que se iniciou o processo pandêmico, nos ajudou a mergulhar um pouco mais, digamos, na mediação tecnológica e facilitar uma adaptação para esse momento que é tão difícil. Então, a gente percebe que, de fato, há uma resistência cultural e eu acredito que esse é um lado bom dessa pandemia. Ela forçou essa, eu diria de modo intenso, né, um aprendizado das ferramentas tecnológicas por parte dos professores, quebrou tabus em muitos deles que tinham resistência a entrar, digamos, para esse acesso. E claro que isso de modo muito diverso, dependendo dos estados, dos municípios e dos países. É claro, estou falando aqui de uma realidade primeiro aqui, mais nossa, de Brasil, e olhando mais esse enfoque aqui no Piauí, que retrata um pouco a realidade nordestina, mas também é nacional.
dizer que, portanto, eu, no lugar de falar da parte negativa da coisa, eu estou olhando esse lado positivo, né? Do aspecto que vejo a interação, muita gente aprendendo sobre tecnologia, e eu mesmo estou tendo que também aprender a dar aula aqui à distância, né? Dialogando, digitando coisas, deixando, vamos dizer, às vezes coisas pré-elaboradas e apenas lendo e discutindo com os alunos. Então, são desafios importantes. Então, eu acho que estes impactos iniciais, que atingiu todo de uma vez, teve esse desdobramento, e eu espero que tenha, né, para o futuro, resultados, digamos, bons, de habilidades novas, que os professores vão usar nas aulas presenciais, combinando e enriquecendo mais, não é, através da mediação tecnológica. Nada de idolatrar, mas reconhecer que essas ferramentas são importantes. Afinal de contas, a tecnologia, vamos dizer, sempre mediou a educação. Eu fiz até um estudo sobre isso recente, para botar no livrinho sobre o método do cérebro, e eu pude ver nos últimos 600 anos, eu botei como referência a imprensa de Gutenberg, se a gente for olhar, nós sempre utilizamos. A caneta, o lápis foi inventado depois disso. Então a gente se esquece que os livros vieram, certo? Depois começou a ter as coisas mais recentes, o computador, claro, já veio no século XX, mas se for olhar, nós tivemos uma fotografia já no século XIX, então a gente foi usando os slides, ver a computação, até chegar no smartphone, nós estamos usando a internet. Então, tecnologia é, digamos assim, como disse Gramsci muito bem, ela é uma maneira de mediar cultura. É como o homem interage com a natureza e com os outros. Então, não tem que ter preconceito. Nós temos é que humanizá-las, né? E aí o grande papel do educador é saber como transformar a tecnologia num instrumento efetivo de educação. Bom, mas como são coisas assim, a pergunta era geral, sim. Eu estou falando também de maneira assim, geral, não me especificando, porque sei que outras perguntas serão feitas e a gente pode focar melhor. Fica, portanto, essa impressão geral minha do lado positivo de um aprendizado tecnológico, de uma quebra de preconceito cultural, né, por parte de muitos colegas professores, por parte de muitos pais e por parte de muitos alunos, por incrível que pareça. Não é? Eu foquei no professor, mas devo reconhecer que, às vezes, eu me deparo com um adolescente resistindo, digamos, a uma aula projetada, mesmo presencial, como comentando, ou seja, a gente percebe como essa questão da mediação tecnológica, ela é muito reflexo cultural, ela está casada, né? Ela é parte dessa dimensão cultural da vida e na educação ela é muito mais forte, às vezes até a gente esquece de percebê-la, né? E analisá-la de forma crítica para melhorá-la, aprimorá-la, vamos dizer, cada vez mais. Isso. O senhor tocou em vários pontos, eu vou tentar falar separadamente de cada um deles para a gente tentar aprofundar. E nesse momento eu queria lhe perguntar um pouco sobre algumas habilidades, né? Como incluir na educação, né, na escola, algumas habilidades que a gente vê durante esse processo de pandemia que tem ficado evidente, né, para nós. Por exemplo, todos nós devemos ter noções básicas de higiene e saúde, né? Principalmente agora nesse momento em que a gente depende muito dessa comunicação à distância. Saber se expressar bem, se comunicar bem é muito importante, né? Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, as escolas têm no seu currículo essa parte de comunicação. Você tem lá concursos de debates, por exemplo. E noções básicas de direito, de cidadania, né? Finanças é muito importante, né? Liderança, trabalho em grupo, colaboração, né? São habilidades que o mercado de trabalho tem cada vez mais exigido dos nossos estudantes quando saem da escola para o mercado de trabalho, habilidades socioemocionais, né? Tudo isso ficou muito forte agora durante esse período de pandemia. E não é algo, ao meu ver, que seja fácil ensinar não presencial. Eu acho muito mais simples ensinar matemática teórica, física teórica de forma não presencial do que ensinar, por exemplo, liderança, trabalho em grupo. Será que nessa educação pós-pandemia essas habilidades terão atenção das escolas nesse sentido?
eu acho que essas habilidades, elas já vinham, vamos dizer assim, sendo cobradas, inclusive já no curricular, né? As próprias bases nacionais curriculares já mostravam isso. A gente está vendo, várias escolas estão tendo essa experiência, a escola pública em alguns lugares sim, outros menos. Eu acompanho a experiência privada nesse momento e vejo evoluindo, porque a gente adota isso no SEB, fazendo uma parceria com a Escola de Inteligência para Augusto Cury. Então, isso a gente percebe que aos poucos foi quebrando, inclusive, também paradigmas, resistência de pais que às vezes temem porque o filho conversa situações de convivência em casa com professores, né? Mas, como a gente faz encontro também entre os pais e o pessoal da área da psicologia para tratar, por exemplo, do socioemocional, eu estou abordando esse ponto, que é um ponto extremamente importante, a gente percebe que isso é relevante. Eu lembro até de uma conferência que eu assisti nos Estados Unidos, em 2017, de um educador da área de tecnologia e educação, mas ele doutor em educação, e a conferência dele era, digamos, daqui a um tempo os robôs vão dar as aulas dessa parte instrumental. Vai restar para os professores presenciais na escola ensinar o socioemocional. Deu um rebu danado lá na conferência. A gente estava lá, muitos professores, evidentemente, questionando isso. Eu sei que ele exagerou, mas isso para mostrar, assim, a importância que hoje, não há dúvida, do socioemocional. A própria pandemia, ela tem, né, várias pesquisas, e a amostragem recente mostra que aumentou, por exemplo, a depressão, dificuldades mentais, relacionamento entre os casais, de repente não tinha aquela convivência diária, está causando até, às vezes, separação. Por outro lado, está aumentando a solidariedade, a aproximação de pais e filhos que ele não tinha. Eu vejo o depoimento, né, de alguns que são mais próximos de mim, vendo o que isso melhorou também. Então, só para a gente perceber que certos fatores, né, também de descoberta dessa proximidade dada pelo confinamento, vai voltar para a escola presencial com muito mais valor. Tanto os pais valorizando os professores, vendo como é difícil eles ajudarem, agora que nós estamos fazendo a mediação, só para eles colaborarem, o menino fazer as tarefas, ou estar lá na terra. A reclamação é grande, alguns até já deram depoimento, dizendo assim, olha, está aí um dinheiro que eu vou pagar muito bem. Isso eu estou falando da escola privada, né? Por quê? Porque a gente sabe o trabalho, a luta que é você lidando, né? Quer dizer, eles pais têm dificuldade com a moral, a força que tem. Imagina os professores, né? Porque não sofrem com isso. Então, estas habilidades digitais, eu acho que elas tendem a aprimorar e o professor vai começar a fazer o híbrido, o misto, ou seja, suas aulas nunca se completam em sala de aula. A aula vai começar, a sala de aula ficar estendida para casa, para a rua, para a cidade, para a internet, para a Wikipédia, essa coisa toda. Não dá mais para a gente estar ensinando os alunos somente com o livro-texto. O livro-texto deve ser um mapa, não é? Uma referência, quer na forma digital, quer na forma, vamos dizer, papel. Ele deve ser um mapa e o professor ajuda a estender o mapa e complementa isso com orientações. Uns vão ver um caminho, e depende da sua individualidade, né, do seu livro, outros vão ver outro caminho, mas que a internet vai estar sempre ajudando, né, como parte desta formação. Então, as habilidades digitais, eu acredito que vão crescer, melhorar, e a pandemia ajudou ao reconhecimento da importância disso. As socioemocionais já vinham, agora elas se fortalecem. A própria pandemia está fazendo as pessoas precisarem disso. E acho que nós temos que reconhecer que qualquer habilidade, de um modo geral, dessas assim mais amplas, elas devem ter parte abordagem presencial e, em parte, também à distância. Por quê? Porque muitas vezes eu tiro por mim. Às vezes eu quero dar um recado para o filho. Meus filhos já são grandes, já têm um neto. Evidentemente, eu não posso falar com eles como quando eles eram garotos. E se falar presencial, às vezes cada um vai logo argumentar e às vezes o socioemocional não está tão preparado para aquilo. Eu mando um recado pelo Twitter, eu mando pelo WhatsApp, você está entendendo? Eu mando uma mensagem, eu mando pelo e-mail, eu mando um vídeo, etc. Um texto interessante. Assim a gente põe no grupo familiar, põe no individual para um para outro. O que eu vejo? Então, o socioemocional se enriquece também com a mediação tecnológica. Tem vídeos muito bem instrutivos, pessoas gabaritadas, que traduzem o que está no livro, digamos, sistematizado, científico, e joga muito bem de maneira muito pedagógica, com didática. Então,
Então, eu acho que a combinação é disso. É claro que tem coisas que só presencial, né? Vai lá para a fase de laboratório, formar em medicina, engenharia, certas etapas não tem como não ser presencial. Mas eu estou dizendo que muito mais coisas nós podemos fazer à distância. A gente aprende muito com os tutoriais hoje em dia. Está aí uma habilidade de acessar a internet tutorial e saber fazer as coisas. Ou seja, eu não preciso mais gravar tudo, né? Eu imagino, hoje eu não estou na ativa como médico, mas quando estive, eu imagino o quanto eu usaria menos minha memória e teria muito mais precisão, porque a memória às vezes falha, recordar a dosagem de remédio, isso, aquilo, protocolo disso, sequência disso, você tem que decidir. Se eu estou com um celular aqui, eu clico aqui, ele me dá com todas, vamos dizer, segurança, os dados, ainda me dá possível variações, até diagnóstico diferencial. Então, da parte das novas habilidades, muita gente fala resiliência, criatividade. Eu acho que, primeiro, o mundo sempre precisou disso. É que nas crises, isso aguça a necessidade, porque ela traduz mudança, oportunidade de mudança. Isso. Então, eu tenho que aumentar a velocidade da inovação, da criatividade, porque está diante de mim um grande desafio. E eu, para enfrentar, eu tenho que usar tudo que já sistematizei, mas agora de uma nova forma. Aí minha criatividade, as opções diferenciadas, novos métodos que surgem, olha o que já tem de tecnologia que não usava, chama os que já dominam, e essa integração solidária, parceira, coletiva, né? Portanto, isso é uma obra de muitos. Um grupo se junta com o outro, ninguém faz obra só, né? Essa coisa do gênio sozinho criar, a história já vamos dizer, desmontou, né? É só lembrar o próprio cálculo, já que estamos aqui nós dois, que lembramos um pouco disso. Não foi obra de Newton, não foi obra só de Leibniz. Um monte de gente, professora dele já fazia várias coisas, né? Desde o Arquimedes, já tinha lá o método de exaustão. Só para ilustrar. Então, a obra da humanidade, as grandes mudanças, elas são coletivas e geralmente solidárias. Ou seja, se não houver esta proximidade, essa cooperação, a competição sozinha não dá conta das grandes mudanças. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado, a gente ser mais solidário, mais cooperativo, mais unido, perceber o dom do outro, e isso aí requer esta, vamos dizer, esta capacidade de empatia. Hoje está na moda, mas isso não é de moda, isso é coisa antiga. A empatia, a capacidade de sentir mais ou menos a situação do outro, né? E perceber e afinar o diálogo, né? Essa capacidade de se tornar igual naquele momento que você está trocando ideias, né? Para mudar, tentar melhorar diante de um grande desafio que está aí para você resolver. Em síntese, essas habilidades eu acho que elas têm de aumentar. Acho até que tem uma dimensão espiritual que eu normalmente chamo de espiritualidade laica, que ela tem uma grande chance de crescer, né? É algo que eu me dedico há algum tempo e percebo que a pandemia mostrou isso, pelo que eu estou vendo. Há uma grande lacuna de uma espiritualidade laica. Quando eu falo espiritualidade laica, é a habilidade de eu desenvolver essa dimensão do sentido da vida mais forte, que não necessita, digamos, nenhuma filiação religiosa ou de templo, tá certo? Uhum. Mas ela é, digamos, antropológica. E, portanto, você precisa, digamos, você meditar, você orar, independente de templo, de doutrina, é algo que você pode usar. Você pode pensar como energia, né, que criou o universo, e essa dimensão maior não tem problema. Se vai chamar aquilo de Deus ou de outra coisa, não tem. Porque eu acho que isso mostra que há uma necessidade, porque o que eu entendo por espiritualidade lá é aquilo que integra todas as nossas dimensões. O socioemocional, o biológico, certo? O intelectual, o cognitivo. Essa coisa que faz tudo entrar em harmonia. E, a meu ver, essa é uma parte que não tem sido, vamos dizer, discutida por causa dos preconceitos. Porque como só se falava espiritualidade com um canal de religião e de outro, por isso que nós estamos no socioemocional, porque nós temos muito preconceito socioemocional. Então, imagina no espiritual. É até preciso nós voltarmos a pregar, digamos assim, uma espiritualidade laica. Você pode ler o Evangelho de maneira laica, olhando as atitudes de Cristo, o amor, a fraternidade, a solidariedade, como ele entendia as coisas, a não violência, e, portanto, não tem nada com o tempo. Aliás, Cristo foi um leigo, começa só para dizer isso. Ele não foi sacerdote, nem criou a igreja. As pessoas inventaram a igreja em nome dele. Então, só para dar uma ideia de que a espiritualidade, e aí, se for para o lado oriental, você também tem. Então, essas dimensões socioemocionais e essa espiritual, combinada com essas habilidades digitais,
E essas outras, que nós traduzimos algumas, como a criatividade, a empatia, né? Resiliência, capacidade de se recuperar. Só que tudo isso, se você for observar, depende de solidariedade, capacidade de dialogar com o outro e ver quem me ajuda quando eu estou para baixo. Porque se eu tenho um diálogo com o outro, um dia um está mais otimista do que o outro. Aí levanta o outro. Então, se isolar é a pior coisa que tem, né? Isso. No sentido assim, da individualidade. Você precisa estar em diálogo. E a rede social, nesse momento, eu diria que é uma grande oportunidade, né? Eu diria que invento Deus, vamos dizer assim, se ele permitiu, nesse sentido, que a gente sabe que isso é consequência humana, mas só uma maneira de dizer. Se dentro da história essa pandemia aconteceu, era o melhor momento que poderia acontecer para a gente sofrer menos. Então, só quero dizer que se ela tivesse vindo, digamos, ali na década de 50, 60, 70, mesmo por ali, que a gente não tinha nada disso, né? Até 90 mesmo, eu tenho que o impacto era muito mais grave, né? Quer dizer, as pessoas iam ter muito mais dificuldade, talvez desobediência muito maior do que nós estamos vendo hoje, das recomendações, muito mais o alastramento da pandemia, portanto, a letalidade estaria sendo muito mais forte. Essas habilidades que o senhor menciona, socioemocionais, os pais também têm um papel muito importante em ajudar a escola, né? Nesse ensino. Assim, a relação família e escola sempre foi uma questão importante, né? No ensino e um desafio para as escolas, né? E as escolas sempre tentaram e atuaram no sentido de trazer a família, os pais, para dentro da escola, para ter alguma participação nesse processo de ensino. Mas agora, com a pandemia, o processo foi completamente contrário. A escola teve que invadir a família, entrar dentro da casa do estudante, né? E os pais agora, de repente, têm um papel muito mais atuante do que eles tinham antes, né? Na educação dos filhos, principalmente dos menores, né? Ensino médio nem tanto, mas os menores ainda mais. E a grande maioria deles não tem preparo para isso, né? Seja tecnicamente, pedagogicamente e nem psicologicamente, né? Eu tenho um filho de 2 anos de idade e eu tenho que me virar nos 30 aqui com a minha criatividade para dar conta de entreter ele de 7h30 da manhã a 9 da noite. Então, assim, É verdade. você acredita que após a pandemia essa relação de família e escola vai melhorar? Vai haver um entendimento maior da família nessa questão da participação, de ajudar em ensino, por exemplo, dessas questões de empatia, dessas habilidades socioemocionais? Olha, de informações que a gente tem recebido, tanto de pessoas que escrevem sobre o assunto, como das informações locais, das escolas aqui mais de perto que a gente acompanha, a gente percebe isso. De fato, primeiro, muita reclamação, né? Porque os pais não tinham dar conta desse negócio, não é fácil. A gente percebe, você ficar ali o dia todo cuidando, e às vezes fazendo tarefa que você não sabia. Ali, não sabia, eu digo, no sentido da atitude, né? Não é do conteúdo, mas não sabe fazer o modelo pedagógico que aquela professora treinada para fazer aquilo todo dia faz com facilidade, até o filho estranha, né? Quer dizer, o professor estava diferente da tia, começa a dizer, da professora, e vai fazendo comparações. Mas eu acho que essa proximidade é importante, acho que essa consciência, digamos assim, do fator familiar na educação do filho, eu acho que a pandemia está ajudando a fortalecer, né? E também compreender as dificuldades que a escola tem de suprir lacunas daquilo que a família, como educadora também, deve ter. Essa parte, por exemplo, socioemocional, sem a colaboração dos pais, ele é difícil. Às vezes a gente percebe, digamos assim, que os pais estão mais carentes da educação socioemocional do que seus filhos. A gente vê os filhos muito mais equilibrados, e eles não têm a capacidade de lidar, né, com uma pergunta, né, ali, vamos dizer, mais objetiva, da que a criança ou adolescente faz, porque ele já vai com a visão autoritária. Quer dizer, esse modelo autoritário de sociedade, esse machismo, esse patriarcalismo, muito forte em todos nós, principalmente eu mais velho, quer dizer, que recebe isso. Então, você tem que reeducar, né? Eu, ao longo da minha vida, para um pai muito autoritário, que eu tinha como, vamos dizer, amenizar ou mitigar este peso autoritário ao longo da vida. Foi todo um aprendizado, né? Com a esposa, com os filhos, etc. Então, hoje eu estou aprendendo.
Isso ninguém para de aprender, porque isso é mudança cultural de comportamento. Então, do mesmo jeito, a relação família-escola, todo mundo sabe, todas as pesquisas recentes, aonde tem uma proximidade boa, o resultado é grande. Principalmente no infantil e no Fundo 1, esse impacto é grande. Mas quando você chega na adolescência, o que ocorre? Os meninos já querem ficar independentes, ali do Fundo 2 para cima. E os pais, ao mesmo tempo que querem tutelar, não têm mais as mesmas habilidades e a capacidade de influenciá-los, no bom sentido, como fazia com os anteriores. E isso a gente sente na escola. Quando entra ali do 5º ano para o 6º, a mudança já a gente percebe, ela é grande. Aqueles familiares que têm mais presença e que acompanhavam mais, conseguem fazer a transição para a autonomia, porque aquela criança precisa desenvolver mais autonomia. Ela não pode ficar muito tutelada, senão ela não amadurece, não desenvolve como pessoa, né? O ser humano nasceu para ter autonomia. Não para ser independente 100%, nós somos interdependentes, mas ter aquela autonomia relativa de poder se reconhecer como sujeito e daí opinar e ter responsabilidade nas suas decisões, nas suas ações. Então, esse aspecto, eu acho que, vamos dizer, a pandemia deve melhorar. Eu não sou daqueles que digo, vai mudar tudo. Não, porque a gente olha para a história, muda muito. Toda vez que houve grandes pandemia, o mundo mudou. Inclusive descobertas e coisas, né, aconteceram, desde o ponto de vista da ciência e dos avanços que realmente aconteceram, se a gente for observar, olhando as histórias, grandes mudanças aconteceram. E positivas. Mas também tem aquela parte que vem, às vezes, como retrocesso, que, infelizmente, a gente, vamos dizer, não sabe por quê. É a ideia de que tem o mal e o bem que estão sendo misturados, né? Os anjos e demônios estão aí convivendo, dentro da gente e fora da gente. E então, agora você tem que ter um otimismo, quer dizer, há uma grande oportunidade e muita gente vai aderir. Até que ponto essa vai ser uma mudança cultural na sociedade como tudo, não sei. Os hábitos geralmente mudam depois de 4 meses. Alguns estudiosos mostram que, em média, uma mudança de hábito precisa de 4 meses para se tornar mais ou menos perene. Nós ainda não temos isso, né? Mas vamos chegar nisso. Provavelmente, uma média de 4 meses, nós vamos estar numa quarentena. Vamos completar mais ou menos isso, eu digo, para voltar a uma certa normalidade. A maioria do que o pessoal está fazendo com 3 meses, mas está vendo que vai e volta, certo? Talvez aqui, eu não estou fazendo cálculo, como se diz aí, estatístico, mas olhando que os 3 meses têm dado retorno, né, problema, talvez a ideia de 4 meses, até porque é a maneira de criar hábito. Eu só dizendo, se você quer uma grande mudança, em média, 4 meses para isso. Então, coletivamente, eu tenho para mim que nós vamos, se chegar a esta fase, a ter novas atitudes, está entendendo? Esse aspecto, essa presença maior, e eu acho que o espírito de solidariedade e colaboração, em muitos, vai contribuir para um salto de qualidade aí para a escola, não só para a escola, mas para a sociedade, porque a escola é também um termômetro, né? É uma espécie de protótipo, né? De amostra da sociedade. Se a gente tiver uma escola mais dinâmica, com mais êxito, então ela tende a impactar também na sociedade. Se a sociedade tiver também assim, o professor pode contribuir muito para essa mudança cultural também dentro da escola. De modo que família, essa integração, eu estou apostando que vai melhorar. Estou acreditando também nessa hipótese. Não sei se do ponto de vista público, quando a gente vai para os sistemas públicos, nós não abordamos assim ainda aqui especificamente, vamos falar já. Eu não sei a dimensão disso, né? Mas acredito que a sensibilidade atinge os governantes locais e estaduais, né? E está fazendo com que decisões políticas possam contribuir também para isso que nós estamos dizendo aqui. Quer dizer, ela vem impactar realmente nos setores mais populares e quem mais precisa de justiça social, né? de uma educação pública propriamente dita. E, portanto, essas coisas que nós estamos falando aqui, ela precisa ser disseminada nesta sociedade como que o papel do Estado, não há dúvida, é imprescindível. Eu quero tocar nesse assunto sobre políticas públicas com o senhor tem uma experiência muito grande nisso, mas antes eu queria lhe perguntar uma coisa. Quando eu entrei em contato com o senhor, né, para lhe convidar para essa conversa, o senhor me respondeu o seguinte:
Desculpa não ter atendido sua ligação, né? Eu estava numa aula online. E, pessoalmente, como tem sido esse desafio de ensinar online, professor? Assim, porque não é uma coisa que está no currículo do professor, né? De quem se forma em licenciatura, a gente não tem acesso nenhum praticamente a essas metodologias e essas novas técnicas de ensino, né? É, por alguns anos eu lecionei no CEAD, que é o Centro de Educação Aberta e à Distância da UFP, né? E eu passei por essa experiência, mas, bom, eu acho que eu nunca lecionei no ensino básico, mas eu tenho a impressão que é bem diferente. E eu fico imaginando dois pontos. Tem muitos desafios, mas eu queria tocar principalmente em dois pontos, que para a escola. Eu acredito que essa questão da volta, né? O senhor falou aí na volta, dentro de alguns meses. Eu acho que essa volta, pelo menos nos próximos aí um ano e meio, dois talvez, ela vai ser uma volta meio mista, digamos assim, né? Uma mistura de como era antes, como está sendo agora, uma coisa no meio termo. Acho que não vai voltar a ser exatamente como era antes de repente, né? Em algum momento nós vamos ficar num meio termo ali. E eu tenho dois pontos que eu gostaria que o senhor comentasse, dois fatores que para mim são desafiadores, que é a questão de novas técnicas de avaliação, né, no ensino, né, usando essa ferramenta online, e como o professor mantém a atenção do aluno. Né? No ensino presencial, o aluno está ali, presente fisicamente, e você consegue, se ele dispersa um pouco, você consegue chamar a atenção dele e trazer ali de volta a atenção dele. Agora no ensino online, se você perder, você pode perder ele de vez ali da sua aula, né? Ele pode estar aqui na frente da câmera, mas por trás ali tem uma TV, tem uma outra página aberta aqui do lado. E como é que nesse ensino online, o senhor que tem uma formação de professor, que se formou há um certo tempo atrás, mas está sempre se reciclando, se renovando, mas como é esse desafio de avaliação e de prender o aluno nesse formato de ensino online? Olha, nós estamos realmente debatendo, discutindo isso. No caso do SEV, a experiência coletiva de todas as séries, cada nível tem uma peculiaridade, tem dificuldade. O processo de avaliação a gente não tem muita segurança. Vamos fazer uma experiência agora, tanto com provas objetivas, começa por aí, porque a subjetiva seria muito mais difícil, requereria uma tecnologia muito mais sofisticada e difícil, né? Ainda não existe um domínio, vamos dizer, mundial sobre isso, mas esse aprendizado de pelo menos interagir com diversos modelos de interação, né? Porque tem desde aula gravada, aulas ao vivo, as interações, digamos, no meu caso, como é uma turma menor e é pessoal de preparação IMITA, portanto, é um pessoal que já estuda mesmo, mais né? Então, não adianta a né? gente nem tratá-lo no sentido normal. Então, a gente, eu preparo, por exemplo, digamos, uma lista, tem um trabalho de fazer as resoluções todas e com comentários adicionais, porque na hora que eu estou falando, para estar digitando, fazendo, você sabe que isso requereria uma habilidade muito maior, né, que você teria na mão e não no teclado, desenhar essas coisas todas. Então, você tem um trabalho anterior grande. Sim. Uma aula, digamos, de 50 minutos ali, uma hora, ela está valendo por 3 presencial, porque se eu fosse explicar escrevendo cada questão daquela mais complicada, não daria tempo. Então, nesse sentido, o trabalho da gente é muito maior. Sim. Não é? Eu uso a ferramenta que nós estamos aqui dialogando, né? É o Google Meet, para o coletivo, e interajo com alguns. Como é que é? Estão ouvindo, estão me ouvindo, estão me vendo, tal, né? Porque tem hora que estou aqui projetando na tela as resoluções. E depois eu transformo em PDF, que às vezes descubro um erro, uma falha de digitação mesmo, até na hora que está ali fazendo exercício, que aí, às vezes até o aluno ajuda, então eu dou uma melhorada e mando o PDF para ele. Então, de maneira que quem assistiu ou não assistiu, tem também acesso, né, ao que foi tratado e com, digamos, 70%, porque eu já procuro redigir próximo do que eu vou falar, pelo menos o essencial, né, dar um trabalho para isso. Algum comentário a mais, se eu citar um teorema, eu boto uma nota, teorema tal, né, o princípio tal, propriedade tal,
que não seria uma resolução comum, digamos, de um livro. Então, você anexa mais coisas, gráfico, ilustre, se precisar usar um vídeo, eu cito um vídeo, peço para eles verem, veja esse vídeo, veja isso na Wikipedia, complementa nisso, etc. Então, nesse sentido, a experiência é uma experiência desafiadora, mas mostra também o papel importante do professor. O professor selecionar a maneira de fazer, de interagir, de escolher, né, o seu roteiro, tudo isso aí é um desafio muito grande. E você precisa também perceber que tecnologia não consegue resolver tudo. Não pode ensino à distância substituir completamente o ensino presencial. Eu acho que você aprende e ali você vai usar depois combinado com o presencial. Então, muita coisa dá para você fazer à distância e muita coisa você não dá para fazer, porque a questão da interação ao vivo não dá. Por exemplo, uma boa avaliação não dá para ser feita, a meu ver, requer uma tecnologia muito mais fechada, visualizada, né? Controle digital, né? Com íris, etc. Tudo isso aí teria que ter uma câmera na casa do menino, ou o pai, etc. A gente está vendo que certas coisas não podem, isso é uma coisa auxiliar, né? Então ela é complementar. Então essa coisa do ideal do ensino à distância, a meu ver, ele não é completo, tá certo? Você sempre vai precisar de um componente presencial para checar de vez aquelas habilidades, né? Não só por uma questão de prova, digamos, escrita, também oral, de habilidades laboratoriais, algumas coisas que aquela disciplina exige. Então você tem que fazer. Mas acho que um outro ponto importante é a gente compreender que o professor digamos assim, as habilidades do processo pedagógico, elas estão sofrendo inovação. O professor tem que reconhecer isso. Ele não pode querer dar uma aula mais tão tradicional. Não tem sentido eu perder tanto tempo, digamos, numa demonstração, etc. Se parte daquilo, daqui você vai chegar aqui. Aí eu vou passar uma aula todinha fazendo fatoração, simplificação, tá entendendo? Quando eu digo daqui, você vai chegar aqui. Ele tem condição de acompanhar. Então, se você vem em casa, então você pode mandar um PDF para isso. Então, você saber também complementar, pode ser mais dinâmica, a sua interação ser mais estratégica do essencial, você discutir mais os conceitos, os princípios, o essencial da disciplina, né? Aquilo foca o aluno e ele vai sendo mais ativo, ele não pode ser passivo. O ensino mais ativo requer que o aluno sempre faça, participe, né? Eu sempre digo isso, reelabore e faça quando você não fizer isso. Então, para mim foi importante, digamos, ver na prática a insuficiência também do ensino online. Ele não é completo. Sim. Ele complementa, é uma mediação muito forte, mas a gente tem que entender que a parte presencial, essa orientação maior, ela precisa também acontecer, nem que seja com intervalos, né, digamos assim. Você precisa, de fato, ter esta convicção do papel importante também da parte presencial. Agora, o presencial deve ser enriquecido, ter nova modelagem, inclusive com as ferramentas digitais presentes também em sala, você saber, digamos, utilizar também o aprendizado mútuo na sala de aula, ter interações entre os alunos, né? Saber que muitas vezes essa parte da interação ajuda, ter projetos com os alunos elaborarem, parte ele faz em casa, parte ele faz em sala. Hoje com esse laboratório Make, com a tecnologia do Arduino, isso tudo que os meninos estão fazendo com a robótica, etc. Então, isso se ensina matemática, ecologia, biologia, química, um monte de coisa que agrega, né, geometria, essas coisas todas. Vem tudo junto, integrado. Então, nós temos que melhorar o que é presencial, a meu ver, precisa ter novas abordagens. Está entendendo? A gente, ao mesmo tempo que está quebrando o preconceito com a tecnologia, não pode endeusá-la, idolatrá-la. Não, ela é também parcial. Ela é incompleta. Assim como a presencial, a moda antiga era incompleta, essa outra veio para somar. E a gente tem que fazer um híbrido. E esse híbrido tem uma criatividade enorme. Ele tem N maneiras de se fazer. Eu vejo, por exemplo, aqui no estado, você tem, digamos, canal de educação, né? Você pode ensinar com televisão pública, e melhorar a própria aula tradicional. Por exemplo. Sim. O outro vai utilizar, tipo o Google Meet que nós estamos aqui fazendo, pode fazer para coletivo
e fazer outro tipo de interação. Outros estão usando o Zoom, etc. Ou seja, então tem diferentes tecnologias que você vai gravar vídeo, mandar para casa, conforme a realidade. Mas eu sei que, de fato, a gente não pode, digamos, a experiência é muito boa, nos enriquece muito, mas mostra a limitação dela, mesmo para uma disciplina como matemática, ela tem limitação com isso, e também a limitação grave na questão da avaliação. A gente não tem uma segurança de uma avaliação, digamos assim, né, bem eticamente bem conduzida, vamos dizer assim. Sim, sim. Nós estamos fazendo, pedindo a ajuda dos pais, etc., porque os pais devem ter interesse naquilo, mas tudo que nós estamos fazendo vai ter que ser complementado e revisado no presencial, para que, de fato, a gente tenha, digamos, a certificação. Eu sou daqueles que não tem um preconceito com a avaliação. Eu já li muito sobre pedagogia, sou interessado nisso, e eu não gosto de ver, por exemplo, pedagogo dizer, a avaliação vai mudar, não precisa mais agora aquele negócio de prova. Não, você quer mudar nome, né? Que a avaliação sempre vai existir. Se a tua avaliação tu não quer chamar de prova, de teste, é um problema de cansaço das palavras, que você tem uma visão. Não, mas vai ter sim. Agora, a prova pode ser oral, pode ser escrita, pode ser experimental, tem vários modelos, mas isso não vai mudar. Você precisa sempre estar sendo testado. Agora, você tem que dar possibilidade de recuperação. Então, na nossa experiência, nós temos recuperações paralelas. O aluno, depois de um mês, faz a prova de mesmo conteúdo, né? Conteúdo análogo, vamos dizer assim, mas é outra prova com chance de se recuperar, por exemplo. Essas chances é que vai individualizar o processo de aprendizagem de cada aluno, personalizar mesmo ele estando no coletivo, um ajuda o outro, e você dá mais chance para isso, para que essa humanização do processo de avaliação, que eu acho que precisa ser conscientizado. Muitas vezes, professor, não tem sentido eu estar dando aqui, por exemplo, 6,4 não ter dado 7 para o menino no passado, para ficar de recuperação. Porque primeiro eu tenho que ter consciência que minhas questões jamais cobrirão todo o conteúdo. E, portanto, não tem sentido eu ter essa precisão, certo? Decimal. Então, requer essa visão mais humana, que não significa relaxamento ético, concessão indevida, é que precisa os professores. Né? Eu converso muito com ele, às vezes muito com ele. Você precisa perceber a sua insuficiência, por melhor que você elabore uma prova, ela é sempre aquém da realidade que deveria ser testada. Então, você reconhece parte de seu erro, que, portanto, não seja tão rigoroso nessa correção. Isso, de fato, é um aprendizado que a gente precisa ter. Essa humanização do processo de avaliação, dar mais chance para os alunos, ela ser mais diversificada oportunamente, isso tudo. Mas eu acho que avaliar é coisa, vamos dizer, intrínseca do processo de ensino-aprendizagem. Então, professor, eu gostaria de falar agora um pouco sobre essa questão mais ampla, envolvendo toda a sociedade, um pouco de políticas públicas. O senhor atuou durante muitos anos como parlamentar e eu gostaria de falar um pouco sobre uma situação que a pandemia tem agravado bastante, né, que é a questão da desigualdade social, né? Uma pequena parcela da população bastante privilegiada que tem acesso em casa a um ambiente propício, né, de estudar com computador, com celular, com boa internet. Os pais ali podem comprar material extra, pagar curso extra para os filhos. Quando eu falo privilegiado, não no sentido ruim, no sentido os pais trabalharam para obter aquilo, mas no sentido quantitativo, né? A maioria da população não tem esse acesso. Nós tivemos agora, recentemente, o caso trágico do garoto João Pedro, tem o mesmo nome do meu filho, inclusive, que foi assassinado dentro de casa pela polícia durante uma operação. Então, certamente essas pessoas não têm um ambiente propício para estudar em casa, né? A maioria dos estudantes mora em uma casa pequena, principalmente escola pública, né? Com uma quantidade grande de pessoas numa casa pequena. Existe a incerteza da questão financeira familiar, que é um problema que os gestores vão ter que enfrentar, que deve haver bastante evasão aí nas séries finais. Olhando assim para a sociedade como um todo, como é que o senhor vê essa questão do agravamento da desigualdade social durante a pandemia, em termos de políticas públicas, pelo menos em linhas gerais, assim? O que as esferas federais, estaduais e municipais podem fazer para atuar
para melhorar isso? Ou... Primeiro a gente tem que reconhecer que esse país nosso é um dos mais desiguais do mundo, né? Às vezes, se tirar uns países, digamos, menores, eles se tornam mais desigual do mundo. Então, o grande desafio secular do Brasil é, de fato, combater a desigualdade, a injustiça social. O que a gente não pode é, digamos assim, usar isso como desculpa para não avançar a educação para muitos. Porque se eu for cair no discurso, se não for para tudo, não, então nós vamos ter que entrar num processo evolucionário. Porque não tem sentido, digamos, por que um juiz pode ganhar, né, 2, 3, 4 vezes mais do que um professor, por exemplo, na universidade, passou tantos anos estudando. Então nós só vamos agora, vamos dizer, cuidar quando os salários forem iguais. Então, a gente tem que ter muito cuidado de ter uma estratégia de transição, de aproximações sucessivas, vamos dizer assim, para a igualdade que nós queremos, para a sociedade ideal. Isso está lá na nossa Constituição, uma sociedade realmente fraterna, igualitária, livre. Isso é o que nós desejamos. A Constituição tem 30 anos e a gente avançou pouco. Isso significa que esses poderes constituídos, e nós que somos participantes, todos eles, em parte, somos cúmplices, não é? Porque a contribuição para a redução da desigualdade, talvez a gente não tenha dado, a gente não olha que a gente causa também, por exemplo, desigualdade. Né? Se for olhar, por exemplo, funcionário público não pode ser tratado tudo igual, só citar os exemplos. O pessoal da Polícia Federal, do Judiciário, do Ministério Público, tá entendendo? De Receita, etc. E mesmo alguns professores, vamos dizer, renomados, topo de carreira, não pode mais se queixar de que não é um privilegiado, eu digo, economicamente no país, que contribui, digamos, dentro dessa síntese da desigualdade. Por quê? Porque se o salário médio está aí na faixa de 2 salários mínimos, certo? Então, quem está ganhando muito mais do que isso, meu irmãozinho, está lá participando da injustiça social, né? E aí eu me incluo, porque estou acima disso. Então, a gente precisa ter um cuidado, assim, o que nós podemos fazer para diminuir? Tá certo. Né? A gente, por exemplo, sabe que mais de 90% dos lares brasileiros têm acesso ao celular. Então, não é tão desigual o acesso à internet. A TV, beleza, chega até mais, 96%. Estou aqui com os dados, 93% para 96%. Ou seja, hoje o celular está quase equilibrado com a TV. Começa por aí. Computador, não. Aí cai para 42%. Sabe, inclusive, que tem mais acesso. Ora, mas hoje até nós estamos aqui em diálogo, eu tenho um computador, mas eu estou usando o celular, não é? Eu vejo, hoje a gente vê a doméstica, todo mundo com smartphone, pode não ser de primeira linha que está ali, mas a tela, o tamanho, os pré-requisitos básicos funcionam com a gente. Então nós temos que saber usar a tecnologia para acessar a educação. E claro, o poder público tem o dever de atuar para combater essa desigualdade. É o caso, por exemplo, aqui no caso do Estado, aqui do Piauí, nós estamos vendo um exemplo, né, do canal Educação, que já vem há alguns anos dando um acesso com uma tecnologia razoável a melhorar essa parte de acesso à educação. E claro, tem várias soluções no país, não é, inteiro. Então, estou querendo dizer assim, há uma base tecnológica que cada região deve influir para combater a desigualdade. Não pode ser a mesma estratégia. Tem lugar que as aulas gravadas vão funcionar, no outros televisadas, no outros vai ser puxado, está entendendo? Ou seja, eu vou poder complementar para reduzir mais ainda. Agora, eu tenho que avançar a internet, eu tenho que ter uma política pública que tem que ter internet para todo mundo. Isso tem que virar uma prioridade, não é? E de qualidade, né, professor? Porque, assim, e de qualidade, porque nós estamos conversando aqui, mas nós estamos usando o Wi-Fi. Se você tentar conectar isso com o 3G, não roda. Então, assim, a internet de qualidade é necessária, né? Por exemplo, o senhor comentou do celular. De fato, em pesquisa recente, a proporção de celular é praticamente 2 por cada habitante. Mas a internet não é de qualidade nesses celulares, né? O nosso 4G, 5G não é de qualidade. Não dá para rodar um vídeo. Recentemente, a Universidade Federal tentou, não tentou retomar as aulas à distância, mas fez uma consulta aos estudantes. E 80% dos estudantes disseram que só tem acesso à internet via dados móveis, fora da universidade. E não dá para fazer uma ligação como essa, rodar um vídeo numa internet de dados móveis
de um estudante que está na periferia, que o sinal do celular não é adequado, né? Claro. Então, aí é que esse ponto que você coloca reforça o que eu venho construindo aqui nessa minha argumentação. Ou seja, não é porque existe desigualdade que eu vou deixar de usar a tecnologia perpetuando a falta de acesso das classes populares. Não, eu tenho que aumentar. Isso aí serve para a gente se conscientizar o quanto a desigualdade é grande, inclusive na internet. Mas não para deixar, digamos, ninguém vai ter aula porque a maioria não tem internet. Não, tem que ter. Aí tem que ter a reclamação, a luta no legislativo, no executivo, no judiciário, você está entendendo? Para que lá, ó, o prefeito não tem. O prefeito está gastando com isso, mas é o seguinte, em vez de gastar digamos, com o calçamento dessa avenida bem aqui, você vai investir no Wi-Fi, tá certo? Em todas as escolas, por exemplo, melhorar a qualidade. Aí vamos ter que mexer com as empresas que atuam na área. O Estado exigir, lá tem que ter torre, etc. Então essa luta, ela é uma luta coletiva, isso que eu estou dizendo, isso é uma obra coletiva que o setor de educação, claro, tem uma capilaridade muito grande, pode se juntar com o da saúde. A gente sabe que hoje, por exemplo, os governos têm priorizado escolas e unidades de saúde para botar internet, porque sabe que são serviços essenciais. Se está faltando em algum lugar, isso deveria aumentar, né? Porque a escola, digamos, passaria a ser um ponto importante para os jovens, as crianças, ter esse acesso. Pode não chegar na casa, mas se tem na escola, a escola pode ser disponibilizada, digamos, para facilitar, né? Como a escola a gente busca ela ser sempre em tempo integral, né? Esse é um aspecto, aumentar a carga horária. Você vê como tudo isso aponta o combate à desigualdade. Aí, consequentemente, se tiver internet dentro dela, então esses alunos vão ter o acesso cada vez maior. Quando chega no caso da universidade, é claro, o aluno que estiver estudando, ele poder frequentar a biblioteca, os espaços coletivos que a universidade precisa ampliar, para que, de fato, aquele que não tenha eventual acesso a essa internet, ele tenha lá, local. Então, a meu ver, o combate da desigualdade, ele precisa ter estratégia de prioridade. Se a gente quiser tudo, a gente não é uma maneira de não querer nada. Tá certo? O que eu falei, quer logo fazer a revolução, vamos igualar os salários, tudo, não tem na conta, vai ter morte, vai piorar mais ainda a desigualdade, o pobre vai se lascar mais ainda. Então, nós temos que ter estratégias de transição. Então, botar a internet, melhorar a qualidade dela, tudo deve ser política pública de Estado, município e da União. A gente sabe para que tem o Fundeb, deveria verbas cada vez mais, quer dizer, engordar o Fundeb, que aliás precisa agora, está se vencendo, precisa urgentemente ser renovado. A pandemia deve, provavelmente, com certeza, que isso que nós estamos discutindo aqui está na boca de muita gente, que vai refletir esse lado, que deve ter um componente muito forte para valorizar o acesso, digamos, da internet, né, nas escolas, nos hospitais, nas unidades de saúde, ou seja, nos espaços públicos, nas praças, nos ambientes culturais, cada vez mais isso precisa. Em última análise, vai chegar nas casas, na medida que você tiver, digamos, as torres, né, mais disseminada, mais chance tem. Então, a desigualdade, que eu quero dizer, ela não pode ser combatida com uma política só, está entendendo? Nós temos que ter várias políticas. A política, por exemplo, emergencial para a pessoa comer. Tem que ter. Os programas que nós estamos vendo agora, eu me lembro que há 30 anos, eu, deputado estadual, quando falei renda mínima, defendendo o projeto, junto com o Suplicy, dizia que era doido, certo? Eu cheguei até a apresentar um projeto, inclusive, mais completo sobre isso em 2012, como deputado, para que, de fato, o terço mais pobre sempre fosse beneficiado de uma renda básica. E hoje nós temos como nome aí de Bolsa Família, agora renda emergencial, mas de maneira que ninguém deixe de ter. Por quê? Porque isso é básico. Ninguém vive sem comer. Você está entendendo? Então, o direito à alimentação, um direito que eu estudei muito mais assim, ao longo dos anos no parlamento, ele precisa ser garantido. Então, tem que ter renda para garantir isso, independente de trabalho. Certo? Independente de trabalho. Claro que o ser humano precisa do trabalho, principalmente o adulto, para ele poder até se realizar. Então, isso é importante, ter um cuidado de políticas sociais, econômicas, incentivo ao emprego, geração de emprego, a busca do emprego, tudo isso precisa que vai ajudar, isso que nós estamos dizendo, a diminuir essa desigualdade. A internet, a melhoria das condições da escola, o acesso ao aparelho dentro da escola ou nos hospitais, tudo isso ajuda a diminuir a desigualdade, mas não chega na plenitude, porque tem que chegar no lar, tem que chegar lá onde ele mora, essa qualidade de vida que a gente quer. Mas o poder público pode muito bem
através da educação, do sistema da educação, de tudo que está envolvido nele, e da saúde, por exemplo, esses dois pilares estão muito casados, ele pode melhorar bastante essa desigualdade que nós estamos falando agora de acesso, né, à educação. E eu acho que a tecnologia vai estar barateando para que isso aí aconteça. Você está entendendo? Eu acho que, do ponto de vista até de custo, não é? Digamos, se as classes populares acessarem o celular, é porque a tecnologia baixou o custo, porque senão como é que ela ia conseguir isso aí? Concorda? Quer dizer, por que hoje eles estão tendo acesso? Claro, melhorou também a condição de vida do povo, até uns 4, 5 anos atrás, eu diria que tinha melhorado, agora piorou nos últimos 4 anos, né? Independente da questão, vamos dizer, política ou partidária, nós temos que reconhecer porque são dados estatísticos. Há, de fato, um desemprego maior, uma queda da renda, independente da pandemia. A pandemia, evidentemente, agravou no mundo todo e aí piorou bastante a situação, né? Então, realmente é um grande desafio. Estou só dizendo, a gente poderia aqui falar, digamos, em várias áreas só para mostrar a dificuldade que é o combate à desigualdade. Essa é a grande prioridade, só que eu digo, ela é tão complexa, as suas dimensões, que a gente precisa olhar as nuances. Na educação tem que ter uma estratégia para isso, né? Na saúde, aí na renda, no trabalho, etc. Mas não há dúvida que o acesso, só para falar nisso, realmente, o acesso do Wi-Fi seria hoje o centro para poder permitir minimamente essa questão à distância, contribui para piorar, eu diria, com certeza, a desigualdade. O que eu estou só dizendo é que isso não deve impedir de nós lutarmos para quem já tem, use e que os outros tenham acesso para melhorar mais ainda o acesso à educação, portanto, o direito à educação. Professor, eu queria entender isso que o senhor falou, por exemplo, quando o senhor diz assim, existe a desigualdade, nós temos que combatê-la, mas eu não posso fazer de uma forma que só vai acontecer se for para todo mundo. Por exemplo, quando o senhor diz assim, algumas pessoas têm condições, então essas pessoas, digamos lá, principalmente escolas privadas, vão continuar estudando, e os que não têm condições, vamos tentar ver uma situação ali, mas esse fato de alguns terem acesso e outros não, gera um impacto de desigualdade social, de desigualdade de direitos, ali a curto prazo, que é, por exemplo, o caso do Enem, né? Inicialmente o MEC não queria adiar o Enem, né? O presidente deu declarações recentes, dizendo que poderia adiar após uma pressão popular, mas ele afirmou, mas tem que ser esse ano. O ministro da Educação disse que queria esperar até agosto para ver como é que ia estar a situação antes de decidir, mas aí uma mobilização estudantil muito forte aí, através da UNE e da UBS, com um apoio de muitos parlamentares, né, conseguiu pautar no Senado, né, e o Senado aprovou o adiamento do Enem, e seria aprovado na Câmara dos Deputados, mas eu vi na imprensa que uma reunião do presidente da Câmara com o presidente da República, o presidente da Câmara sugeriu que o presidente da República adiasse para evitar a derrota na Câmara, né? E aí o MEC propôs o adiamento de 30 a 60 dias, porém ainda não fechou a data porque quer fazer uma consulta aos inscritos. Por outro lado, professor, eu vi uma pesquisa recente, publicada agora, sobre a quantidade de inscritos. E tem por volta de apenas 30% aqui no Piauí de inscritos, números de inscritos que teve no ano passado. Isso faltando 2 dias ainda para fechar as inscrições, eu vi essa pesquisa. Muitos estudantes não devem se inscrever no Enem porque tem essa perspectiva, não estou tendo aula, não tenho esperança de ter aula, eu não vou nem fazer Enem. Eu queria como que o senhor vê nessa sua opinião de que quem dá pode continuar, quem não dá a gente vê, como é que resolve essa desigualdade eminente, digamos assim. Claro, ele precisa compreender um raciocínio geral que eu faço com coisa específica. O Enem é uma política pública. Ele tem que se adaptar ao público que ele é destinado. Ele já é, digamos, para todos aqueles. Então, não tem por que ele não ser adaptado a isso. Esse recurso está à altura de ser resolvido imediatamente. É diferente
por exemplo, quando eu digo assim, olha, vocês vão fazer uma greve, nós só voltamos a dar aula agora se o nosso salário for igual ao do juiz. Você sabe que isso não é real, isso nós não vamos conseguir. Nós vamos aumentar a desigualdade. Por quê? Porque os alunos vão deixar de eu vou desagregar, criar mais problema social, porque eu sei que essa demanda não é possível. Então tem que ter uma estratégia de transição. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o Enem vai adiar, não vai mudar, digamos, o avanço que os que têm acesso à internet já têm. Eles continuam tendo acesso, estudando, recebendo aula lá, dos que não têm. Eu apenas estou diminuindo a injustiça. Eu não estou corrigindo, certo? 100%. Eu estou conseguindo, que está ao nosso alcance, fazer isso. Então, aí nós devemos juntar. Você imagine se os alunos todos, o movimento estudantil, se mobilizasse e dissesse o seguinte: bom, nós vamos entrar em greve, os alunos. Nós não vamos aqui ter aula enquanto não tiver internet, tá entendendo? Em todas as escolas do país. No instante, assim como apareceu o dinheiro emergencial para socorrer agora na Covid, aparecia 60 bilhões, os bilhões que precisavam, e iria acontecer. Agora, existe essa mobilização, ou seja, existe essa indignação ética por esta necessidade? Não existe. Por isso que a gente tem que ter transição, porque senão poucos que têm consciência, que estão falando sobre o tema, para fazer uma mudança, uma transformação. É isso que eu estou dizendo. Eu aprendi muito isso, porque mais novo eu queria a mudança mais radical, eu queria a mudança mais brusca. E o parlamento mostrou para mim o quanto isso é distante. Porque nem a população se mobiliza porque não tem consciência, e o parlamento representa setores conservadores, sobretudo da elite, que é minoritária, e não deixa, portanto, certas políticas públicas. Então a gente começava a vibrar quando aprovava o Fundeb, eu lembro disso, participei disso, quando lutei para ter os 10%, até internamente, brigando lá com meus colegas do próprio PT, porque tinha lá de botar só 8%, não sei o que, eu era para botar 10%. No caso, estou falando não do Fundeb, mas do Plano Nacional de Educação, que foi os 10%. Lutamos até que a coleguinha que estava lá, que era da comissão, né, fizemos. Então, requer toda uma luta, mas você saber que tem que dar um passo efetivo, tu está entendendo? Para depois não dar um passo, vamos dizer, para trás. Então, o que eu estou querendo dizer, o que eu puder fazer do agente público para melhorar, eu faço. Mas eu não vou criar uma briga, digamos, de frear os que já têm acesso para que eles não tenham acesso para que os outros tenham. Porque senão eu enfraqueço dos dois lados, ainda crio gente contrária para ajudar o necessitado. Como ocorre, por exemplo, eu vi o preconceito com Bolsa Família. Né? O pessoal endinheirado ficava zangado com a micharia que era dada lá para o pessoal do Bolsa Família, mas não tinha vergonha de receber a bolsa, digamos, para fazer o mestrado, o doutorado, além do seu salário, por exemplo, né? Para citar um exemplo conosco, que era 10 vezes o Bolsa Família e que não tinha absolutamente que devolver. Era um bolsão família mesmo. Assim como o empresário que recebe, né, anistia de tributo e tudo isso é outro bolsão família que é dado para as famílias dentro dessa minoria. Redução de impostos, essas coisas todas. Então, há, portanto, uma necessidade de que as comunicações, aquilo que a gente falou antes, que você levou bem, nós precisamos dominar mais as ferramentas de comunicação. Os professores, os educadores, se informar mais, precisamos reconhecer a necessidade de democratizar os meios de comunicação. Os grandes meios de comunicação não são democráticos no Brasil, eles representam a opinião do elite, dos donos que são ligados aos outros donos. Portanto, isso é a grande contribuição da desigualdade social, é a lavagem cultural, cerebral, feita pela grande mídia, representando o pensamento de uma minoria, né, opressora no país. Agora, como é que eu saio disso? É por isso que eu digo que tem que ter uma estratégia de prioridade para subir a escada, porque se eu quiser chegar no fim da escada, alguém me empurra e eu vou lá para baixo. Em vez de subir a escada, eu desço. Isso a vida me ensinou. Então, nós temos que ter estratégia bem consistente e aí requer mais coletividade. Quanto mais eu interagir na comunicação com os outros, conscientizando isso, a desigualdade, mais potencial eu tenho de força de fazer o parlamento, o executivo e o judiciário agir em nosso benefício. Mas requer isso, quer dizer, como eu me comunicar e fazer isso, reverberar na sociedade, para que não fique só nos sites de poucos, com a leitura de
alguns a mais, e a gente está aqui se indignando, mas a gente não está conseguindo atingir a fonte real que deveria se revoltar, que é a base popular, ou sensibilizar os seus representantes que estão lá, às vezes, isolados e cuidando de outros interesses, vamos dizer assim. É nesse sentido, eu não tenho contradição se você pensar bem o que eu estou querendo dizer. Não é legitimar a desigualdade, é poder potenciar a base que está lá faltando, dizer, eu quero chegar lá, eu não quero que o outro, não, eu quero também chegar lá, né? Então nós vamos ter que chegar junto. Ah, mas não dá, então vamos fazer um plano, né? Em tantos anos vai chegar. É que vem a ideia, como por exemplo o Plano Nacional de Educação tinha aquela meta de que o professor do ensino básico atingisse em média 80% do salário dentro da universidade. Uma meta. Não dá para chegar de uma vez, vamos chegar lá, para valorizar o professor, não é? E diminuir essa desigualdade social na própria classe, vamos dizer assim. Então, é desse jeito que eu entendo. Essas estratégias, essas escolhas de prioridade, que mobiliza mais gente, é que vai fazer a realidade mudar. Fora isso, é retórica que a gente às vezes tem, né? E que termina atrapalhando. Ela não avança porque não tem uma construção palpável para que a realidade ali mude. É nesse sentido que eu me preocupo, ter transições mais reais, vamos dizer, mais compatíveis com a realidade situacional daquele momento. Professor, e sobre políticas públicas para a economia da educação, né? Eu vejo assim, num futuro breve, eu falo aí de pelo menos 1 ou 2 anos, nós vamos ter um aumento significativo nas despesas da educação, né? Que você vai ter uma volta aí, digamos assim, uma volta meio termo do que nós éramos antes e o que nós estamos passando atualmente. E se a gente quiser voltar, como o senhor comentou, aí em alguns meses, 4 meses, enfim, seja lá quanto tempo for necessário para voltar, no início vai ser uma volta nas escolas ali, por exemplo, com menos alunos em sala de aula para evitar ali uma proximidade muito grande. Isso vai requerer mais estrutura, mais professores. A questão da economia, o desemprego, principalmente classe média mais baixa, vai haver uma procura maior pelas escolas públicas, né? Pelos pais não muitos perderem emprego, a quantidade de autônomo no Brasil é muito grande. Sempre que tem uma questão, uma crise econômica, há uma procura maior pelos serviços públicos, né? Por uma parcela da população. Então, ao meu ver, haverá nos próximos 1 ou 2 anos um inevitável aumento de despesas na educação, né? Por outro lado, os municípios e os estados vão perder a arrecadação, né? Na sua opinião, o que a gente poderia fazer? Porque você não vê, pelo menos é a minha percepção, não vejo muito debate no MEC ou no governo federal sobre esses temas. Eu não vejo debate sobre Fundeb, eu vejo, por exemplo, deputados brigando por um Fundeb permanente, mas você não vê um canal de comunicação do MEC, de diálogo com especialistas, com a sociedade sobre esses temas. E eu sei que a responsabilidade da educação é de quem está na ponta, das redes estaduais, municipais, mas o MEC é quem tem que dar o norte, né? Essas políticas que são mais gerais é política do MEC. E eu fico muito preocupado com isso, né? E não vejo muito ação do MEC no momento, do governo federal, e é uma coisa que vai impactar muito forte nos municípios e talvez na qualidade, né, do ensino. Sem dúvida, vamos dizer, este momento da pandemia, ele é muito extraordinário. Só que nós temos um complicador a isso, que é um governo, vamos dizer, de modelo autoritário, né? Caminha para, digamos, pouco diálogo com os representantes do povo, que é do setor organizado mais popular, ou mesmo do institucional, no caso do parlamento. Então, nós temos uma dificuldade neste momento, por isso, porque não há uma preocupação do diálogo, como vinha, eu diria, antes, né? Havia uma política de valorizar mais os conselhos, onde as coisas aconteciam, as políticas públicas eram coletivamente construídas. É claro que o parlamento chegava, cortava daqui, emendava dali, saía uma coisa, digamos, intermediária.
Agora você tem um modelo muito difícil, porque você tem a pandemia e tem o pandemônio, vamos dizer assim, né? Do governo autoritário que lhe barra essa construção coletiva, barra o debate, né? Exclui realmente o debate, é uma ideia de pensamento único, atrasado, né? Muito ruim. E a gente tem que construir janelas. Esse é o grande desafio nosso, né? Porque você vê a dificuldade dos estados reunidos, governadores, todo mundo, e esse tempo todo o governo federal ainda nem sancionou, deveria sancionar hoje. Não sei se sancionou ainda, eu não fiz aí uma consulta ainda na internet, né? Estamos aqui conversando. Mas, quer dizer, uma emergência, né? Porque a queda de arrecadação vai acima de 30% dos estados. Como é que ele vai sustentar a educação, saúde, por exemplo? Bancar o salário? Se não tem isso. E o único ente federativo que tem poder de emitir moeda, né, dar lastro financeiro para todos os entes federados, é a União. Poderia ser Estado, município, isso poderia ser pulverizado, mas foi essa escolha que a Constituição fez. Então, não é nenhum favor, é dever, obrigação dele fazer isso. Do mesmo jeito que eu acho que a questão do Fundeb é um dever, tem que se fazer. Agora, requer essa mobilização popular. Nós estamos vivendo uma dificuldade na pandemia até para que isso aconteça, não é? Que ela nos impede de uma mobilização, de manifestações com muitos aglomerados, vamos dizer, de pessoas por causa da pandemia. Mas, a meu ver, logo mais a gente há de superar esta fase, mesmo nesta transição, e vamos ter que voltar a financiar, certo? Nesse ponto, eu acho que o governo federal vai ter que, de fato, nem que seja com um pouco de inflação, ter moeda, tá entendendo? Para dar o lastro, para bancar o sistema de educação, de saúde, ajudar. Não é bancar tudo, mas complementar para que os outros entes federativos possam respirar e a gente não ter esse grande, vamos dizer, essa lacuna, essa queda tão grande que está iminente. Para quem for mais pessimista, vamos dizer, imagina que vai acontecer. Eu ainda tenho um otimismo, eu acho que a gente vai dar uma volta por cima, não é? Vamos conseguir, outros países estão começando a fazer isso, aqui, embora a gente está tendo essa dificuldade, mas eu acho que a gente tem muita gente, digamos, de consciência espalhada no país e de boa vontade para fazer essa resistência e a gente diminuir esse grande sofrimento que seria um retrocesso enorme da educação. Já está tendo, mas eu digo piorar. E no caso da saúde, nós estamos tendo, digamos, um melhor acesso, né? Nesse aspecto agora de emergência, houve uma melhora, graças a Deus, isso é um aspecto importante. Mas na educação, nós estamos com esse risco realmente de ter uma grande deficiência. E como os estados e municípios vão estar deficientes em investimento, só tem um jeito de apelar para a União. Eu acho que todos nós vamos ter que fazer movimento na internet, apelo para deputados, senadores, etc. E eu acho que está tendo isso, mas nós temos que aumentar a corrente no que a gente puder fazer, e ao mesmo tempo, no nível dos estados, para os estados e municípios pressionarem o governo federal, para que, de fato, isso vire um grande clamor público, né, do valor que a educação tem, a gente perceber isso, para que, de fato, não falte essa ajuda, né, tão importante. Quanto a essa questão mais aí dos impactos, vamos dizer, de economia que vem, eu acho muito ruim a gente ver só de um ponto de vista, porque, de fato, isso é um todo, né? Mas tem que ter uma visão mais sistêmica, mais holística nesta problemática. É uma problemática multifatorial. Então, não adianta eu achar que vou resolver o problema da educação sem estar melhorando da saúde, tá entendendo? Não dá para fazer isso. Por quê? Porque a geração de emprego e renda depende de vários setores ao mesmo tempo. Os nossos, digamos, os clientes, na sua maioria, são estatais. No ensino básico, por exemplo, no ensino superior não, a gente sabe que ainda é o privado. Mas no setor básico, o cliente principal são os entes públicos. Então, os entes públicos estando socorridos, nós temos chance de manter isso aí. O privado é que é minoritário neste caso e que vai sofrer um pouco esses impactos, uma parte da população, né, eventualmente, se não for socorrida, digamos, pelo emprego, pelo acesso à renda de forma breve, ela tende a ir para o setor público, porque só lhe resta isso. Então, o setor público é que não pode falhar, que tem que atender a todos. A minha preocupação maior nesse sentido é nessa parte social do Estado. Não é porque eu estou aqui hoje vendo privado, não, isso aqui é secundário, porque eu sei que isso aqui atende uma minoria, tá certo? Mas, claro que é importante, é uma minoria que precisa ser respeitada, cuidada, não estou menosprezando, mas eu estou dizendo que a grande maioria
aí uns 80%, acho que até um pouquinho mais, quer dizer, você está realmente dependendo do setor público. E, portanto, este deve ser prioritário nas nossas, digamos, decisões políticas, né? No nosso compartilhamento de ideias, de convergência, de solidariedade. Eu não tenho dúvida que é isso que nós temos que fazer, porque senão o estrago é muito maior. Já essa parte mais assim, como eu digo, vai depender da economia. O socorro, digamos, amigo pequena empresa, essa questão que nós estamos vivendo agora, essa dificuldade do financiamento, que é urgente ser liberado isso, né? Você vê aí os depoimentos na televisão das pessoas, e vem de perto na cidade, se for consultando amigos, vendo as portas se fechando. Bom, tivemos um pequeno problema aqui de conexão. O professor estava falando sobre algumas políticas públicas, mas queria só, professor, que o senhor concluísse no seguinte sentido. A minha, digamos assim, um receio muito grande que eu tenho, algo que não vejo estar no centro do debate, fala-se muito hoje em colapso da saúde, né, por conta do número de casos. E eu me preocupo com, não o colapso, eu acho que essa palavra é muito forte, mas com uma questão uma dificuldade muito grande que a educação pública vai ter nos próximos anos, nesse sentido de aumento de despesas da educação e diminuição de receitas do município e dos estados. E não vejo uma preocupação muito grande do governo federal em debater essas questões. Então, eu gostaria que o senhor concluísse no sentido de como é que os municípios, os estados, o parlamento e a população em geral pode contribuir com isso. Olha, eu acho que nós deveríamos concentrar muita força em derrubar aquela PEC do Temer, que congelou, né, o dinheiro da educação e também da saúde. A pandemia já abriu as portas para isso. Né? Um monte de dinheiro está vindo aí com o aval do judiciário, que se trata de coisa excepcional. Então, se educação e saúde são dois impactos muito grandes para toda a população, pela sua capilaridade e influência no cotidiano das famílias, nada melhor do que um dinheiro que está aí parado já sendo aberto. Está entendendo? Porque o congelamento foi um grande erro estratégico, né? Do ponto de vista que a gente vai olhar, se olhar para a sociedade, para o benefício que é uma educação melhorando de qualidade e o sistema de saúde melhorando. A gente já percebeu o gostinho disso com o fortalecimento do SUS durante algumas décadas, desde o período da Constituição. Eu acompanhei isso aí desde a elaboração da Constituição. Aliás, antes eu já participava do debate, antes de SUDES, que começou em 87, 88 vem a Constituição, e 90 ainda o governo Collor que se começa a regulamentação em lei, por exemplo, do SUS. Então, o SUS é uma conquista recente da própria Constituição. Do mesmo jeito, esse formato mais novo que foi com as emendas constitucionais, como o caso do Fundeb, por exemplo, veio Fundef, depois Fundeb, foi com a emenda constitucional. Então, não tem essa emenda do congelamento, uma visão extremamente neoliberal, quer dizer, uma visão financista, extremamente perversa, mercadológica, em cima dos direitos sociais. Quer dizer, o mundo precisa avançar nos direitos sociais se quer combater a desigualdade, aquele tema que nós falamos ainda agora. Sim. Fortalecer direito à educação e direito à saúde é melhorar a desigualdade, né? Reduzir a desigualdade, digamos, no sentido global, porque são dois pontos que mexem com a vida do pobre. Ele melhora a sua utopia de vida. Ele vê que o filho pode se formar. Quem que não viu a alegria de quando os negros, pobres, etc., pessoas da periferia começaram a virar doutores, professores? Quantos hoje não estão aí nas diversas instituições, graças a políticas públicas que foram feitas aí, não é? No governo Lula, no governo Dilma, por mais que possa se fazer crítica, mas a gente tem que dizer quando é que elas aconteceram de fato, para que o povo tivesse acesso. A questão das cotas, por exemplo, várias coisas que foram feitas. Então, nós temos que olhar este legado, nós temos que nos concentrar estrategicamente. Eu acho que o primeiro foco deve ser derrubar isso aí. Eu já vi vários parlamentares debatendo, de diferentes partidos, até mesmo gente da direita participando, graças a Deus, que tem gente mais sensível, com visão democrática, que conhece o valor da educação e que também está lá na luta para que, de fato, essa emenda constitucional possa ser derrotada com uma nova emenda constitucional. Então, a meu ver, isso é urgente. Fundeb,
precisa se concentrar. Não é? Então, nós temos que já, digamos assim, já pensar no pós-pandemia, nesse sentido assim. As políticas da pandemia estão mais ou menos encaminhadas, já sabemos como lidar. Né? Aumenta o isolamento quando está aumentando ali os internados. Né? Esse controle de vaga que precisa ter. Enquanto não tiver a vacina, a gente sabe, ou então novos medicamentos se descubram mais eficazes, não vamos arriscar. Já viu jovens morrendo, né? Crianças morrendo, não é só o idoso que tem comorbidade, como as doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Então, precisamos valorizar esta parte, vamos dizer assim, dessas estratégias que eu digo focadas. Existem outras? Existe, nós vamos estar pressionando. Eu estou falando assim, estratégia nacional, a meu ver, recursos que estão aí disponíveis, nós temos. Existe também recursos na área de ciência e tecnologia, naqueles fundos especializados, que tem bilhões lá, que pode perfeitamente resolver, por exemplo, o problema da internet. Ou seja, de repente eu posso estar melhorando a qualidade da educação no país com os fundos congelados que tem. Então, se dá jeito para banco, joga-se trilhões para socorrer banco, que vai socorrer 17% dos que aplicam lá no mercado financeiro, rapaz, e o restante da população fica aí. Né? A gente olha para o orçamento, você pega ali a pizza do orçamento, vai a metade dela é engolida só para os rentistas. Ou seja, se eu tirar uma pontinha daquilo, se eu reduzir, né, se eu congelasse os juros do mercado financeiro num valor baixo, ia ter dinheiro aí a rodo para a gente socorrer a educação, a saúde. Só para dar um exemplo. E aí, isso está escrito aí pelos especialistas, eu poderia citar algum. O Ladislau Dalva, por exemplo, grande professor dessa área de economia, tem livros abertos, dá acesso a todo mundo, gratuito, né? Ele realmente tem essa visão muito social e solidária, graças a Deus. Então, e tem vídeos, inclusive, mostrando sobre isso. Então, nós temos ferramentas, agora tem que concentrar as forças em cima dos parlamentares, os movimentos sociais precisam, nós temos que saber usar essa internet cada vez mais para mobilizar esse aspecto da comunicação, não é? Capacitar cada vez mais os nossos futuros professores nesse domínio, porque eles descobrem essa habilidade, não sabem utilizar, digamos, as ferramentas que hoje nós temos, e hoje nós somos vítimas do mau uso dessas ferramentas. Então, quanto mais eu dominar essas ferramentas, mais capacidade eu tenho de entender o uso indevido dos algoritmos, né, que é o uso indevido da matemática para fazer mais desigualdade social. É o que está acontecendo, elegendo gente, né, A ou B, em detrimento do interesse, da vontade popular. Então, vamos em frente. Eu estou otimista de que há causa para a gente lutar. Não significa que vai ser fácil, não. Mas eu acho assim, quando a gente passa por um sofrimento, como nós estamos passando, que vira uma crise existencial colada numa crise social, ou seja, a crise social é a minha crise existencial, pelo menos para mim, eu digo isso, porque pela visão pública que adquiri, eu sofro muito mais com o social do meu país do que com qualquer problema meu familiar. Eu digo isso para a minha própria família. Olha, vocês, para mim, é só prazer, satisfação. O meu sofrimento é a consciência tocada por esta, vamos dizer, esta falta, né, de cuidado com o social, com o nosso povo. A gente viu uma nação dessa que estava chegando no sexta economia do mundo, rapaz, de repente está de novo voltando, tinha erradicado a pobreza, agora estamos de novo voltando. Quer dizer, não dá para culpar a pandemia, está entendendo? Não dá. A pandemia é um desastre que veio no meio, mas nós temos ferramentas para superar isso. Espero que a democracia mínima se preserve, a gente não tenha uma coisa pior do que a pandemia, porque só quem não conheceu ditadura, né, pode dizer algo diferente. Então, nós precisamos realmente cuidar dessa criança também que está aí. Esse debate que nós estamos fazendo aqui é possível ainda pelo pouco de democracia que nós temos. Nós podemos falar ainda assim por causa disso aí. Então, a pandemia está nos fazendo descobrir esses valores mais fundamentais da vida, né, da sociedade, vendo essas prioridades. Está também vendo que a gente não adianta, vamos dizer, ter tanta tecnologia, tanta ciência desenvolvida, os problemas básicos da humanidade não se resolvem. Ou seja, é com a humanidade que se resolve o problema de humanidade. A ciência humanizada, a ciência bem aplicada a serviço da vida, ela sim ajuda a resolver os problemas.
mas ela pode ser usada contra a vida. É o caso dos algoritmos, eu estou dizendo, usando as tecnologias sociais, que está aí os pneus da vida, que às vezes mata pessoas, desequilibra as instituições, quebra a empresa, né? Elege presidente de república, ou seja, é uma coisa muito séria. Nós que temos um pouco aí de responsabilidade como professor e da ligação com essa área, a gente precisa cada vez mais ter mais consciência disso, ler sobre isso e perceber. Eu mesmo, às vezes, digo para os alunos um pouco sobre isso, os riscos que são os algoritmos, o mau uso, ao mesmo tempo, a beleza que é a gente usar bem, né? Para se comunicar, né? Para fazer essas coisas bonitas que podem ser feitas com o uso dele. Mas, enfim, eu continuo achando que há prioridades, ou seja, recursos à vista que o nosso país tem. Diferente de outros países que estão longe da nossa realidade. Nós temos estrutura de sistema ainda, digamos, preservado, com toda a destruição que o governo atual faz, de educação, de saúde. Nós temos ainda memória coletiva na cabeça de muita gente e, portanto, nós temos condições de resolver isso aí com todas as dificuldades que possam vir. Mas eu mantenho a esperança e o otimismo que nós vamos atravessar esse deserto. Professor, muito obrigado por liberar um tempo aí da sua agenda, que eu sei que deve estar bastante aperreada aí nas suas multitarefas aí, e dedicar um pouco desse tempo aqui para a gente conversar, e foi bastante produtivo, espero que o público goste. Muito obrigado aí, o senhor que sempre tem se colocado à disposição aí quando eu faço algum projeto, quando eu faço alguma coisa, estou sempre lhe solicitando e o senhor sempre atendendo, então é uma satisfação muito grande, um prazer muito grande falar com o senhor e gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado, parabéns aí pela sua iniciativa. E assim, nós não podemos, como se diz, ceder às dificuldades. Temos sempre que ter a criatividade de inventar novas coisas e fazer. Eu acho que quando a gente se aproxima muito da morte, paradoxo é isso, mas infelizmente é isso. Que Deus realmente abençoe a gente, nos dê muito otimismo, né, muita força, muita esperança, que a gente não desista diante da adversidade. Eu todo dia procuro renovar esta força, que eu puder transmitir para os que estão mais próximos, mesmo através das redes sociais, que eu fico um esforço de partilhar conhecimentos, artigos que outros fazem, vídeo, porque sei que é parte dessa coisa da vida. A vida requer alegria de viver, entusiasmo de viver. Nós não podemos nos deixar cair a peteca, né, como se diz no popular. Mas, infelizmente, é esse o paradoxo. Só quando beijamos a morte, descobrimos o grande valor da vida. Eu espero que a gente descubra bem com essa pandemia que nos aproxima muito da morte, a gente descubra o valor da vida, o essencial da vida, né? Que é a solidariedade, a fraternidade, que é o amor. Só ele pode realmente salvar a gente de tantas dificuldades. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, professor. Obrigado.